Vamos começar retomando o que já vimos até aqui. Nos módulos anteriores, a gente aprendeu quem é o Estado, quem governa, quem administra e quais são as regras do direito administrativo. Agora surge uma pergunta nova: por que a administração pública não pode agir exatamente como um particular? E a resposta para isso está no regime jurídico administrativo. Então, por que estudar esse assunto? Pense em duas pessoas comprando um imóvel. João compra um apartamento. O município compra um terreno para construir uma escola. Os dois celebram contratos. Mas eles seguem exatamente as mesmas regras? Não seguem. Município X João na compra de um imóvel. Município precisa realizar licitação, salvo exceções legais, justificar a compra, observar o interesse público, respeitar princípios administrativos e prestar contas. João pode simplesmente negociar e comprar. Por que essa diferença existe? Por que a administração pública está submetida a um regime jurídico próprio? Vamos então entender o conceito. O regime jurídico administrativo é o conjunto de normas e princípios que conferem à administração pública prerrogativas especiais e, ao mesmo tempo, impõem limitações ao exercício da função administrativa, sempre com a finalidade de assegurar a realização do interesse público. Em outras palavras, esse regime explica por que a administração pública não atua segundo as mesmas regras aplicáveis aos particulares. Agora vamos entender a engenharia desse conceito. Todo o regime jurídico administrativo está apoiado em dois grandes pilares. E sem compreender esses dois pilares, praticamente toda a disciplina perde sentido. O primeiro pilar é a supremacia do interesse público. Isso quer dizer que o interesse coletivo prevalece sobre o interesse exclusivamente particular quando houver conflito legítimo, sempre observados a Constituição, os direitos fundamentais e a legalidade. Esse princípio explica diversas prerrogativas da administração. Prerrogativas explicadas pela supremacia do interesse público. Desapropriação. Poder de polícia. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Aplicação de sanções administrativas. Mas presta atenção, a supremacia do interesse público não autoriza arbitrariedades. Ela precisa ser exercida dentro dos limites constitucionais e legais. O segundo pilar é a indisponibilidade do interesse público. O interesse público não pertence ao administrador, pertence à coletividade. O agente público atua apenas como gestor desse interesse. O que o administrador não pode fazer? Renunciar livremente a créditos públicos. Abrir mão de bens públicos sem autorização legal. Deixar de aplicar a lei por vontade própria. Agir conforme suas preferências pessoais. Resumindo, o administrador não é dono do interesse público. Quadro estratégico, supremacia X indisponibilidade. Pilar, significado, consequência. Supremacia do interesse público. O interesse coletivo prevalece sobre o particular, dentro dos limites da Constituição e da lei, prerrogativas administrativas. Indisponibilidade do interesse público. O administrador não pode dispor livremente do interesse público. Limitações administrativas. O que a banca quer confundir? Correto. A supremacia gera prerrogativas. Pegadinha. Dizer que ela autoriza arbitrariedades. Correto. A indisponibilidade gera limitações. Pegadinha. Afirmar que o administrador é livre para renunciar ao interesse público. Correto. O interesse público deve respeitar a Constituição. Pegadinha. Tratar o interesse público como absoluto. Correto. O regime jurídico administrativo combina poderes e deveres. Pegadinha. Enfatizar apenas um dos lados dessa relação. Erros clássicos que você não pode cometer. Dizer que a administração pode agir sem previsão legal quando invocar o interesse público, errado. Dizer que o administrador é proprietário do interesse público, errado. Afirmar que a supremacia do interesse público significa superioridade absoluta do Estado, errado. Dizer que a indisponibilidade impede qualquer acordo celebrado pela administração, errado. Afirmar que o regime jurídico administrativo concede apenas prerrogativas, errado. Agora vamos para a engenharia da memorização, para isso ficar fixado. A regra de ouro é essa: o regime jurídico administrativo possui duas faces. De um lado, os poderes, que são as prerrogativas. Do outro lado, os deveres, que são as limitações. E as duas coexistem. Um macete para guardar isso: imagina uma balança. De um lado da balança estão as prerrogativas. Do outro lado estão as limitações. O equilíbrio entre essas duas forças constitui o regime jurídico administrativo. Vamos seguir o fluxo cognitivo disso. O regime jurídico administrativo se divide em dois pilares: supremacia e indisponibilidade. A supremacia leva às prerrogativas. A indisponibilidade leva às limitações. Tudo isso incide sobre a administração pública. E a administração pública existe para realizar o interesse público. O que não pode sair da sua cabeça. Regime jurídico administrativo é igual a prerrogativas mais limitações. A supremacia gera poderes.
A indisponibilidade gera deveres. O administrador não é dono do interesse público. Nenhum princípio afasta a legalidade. Para fechar, vamos ao resumo estratégico. O regime jurídico-administrativo é o conjunto de normas e princípios que disciplina a atuação da administração pública por meio da concessão de prerrogativas e da imposição de limitações, sempre voltadas à realização do interesse público. Seus dois pilares fundamentais são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, que explicam, respectivamente, os poderes especiais conferidos à administração e os deveres que restringem sua atuação.